Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana, esse daqui é meu canal e bem-vindos a mais um vídeo. Então, no vídeo de hoje, vou falar pra vocês algumas coisas que eu faria se eu entrasse hoje na faculdade com o conhecimento que eu tenho agora. Pra quem não sabe, então, eu tô no meu 4º ano de Ciências Biológicas na modalidade bacharel, mas a minha grade curricular é um pouquinho diferente. Então, eu tive o meu período de aula nos 3 primeiros anos e agora no último ano é o período só de estágio. Então, assim, meio que o mais difícil que foi ter as aulas, eu meio que já fiz. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas dessas coisinhas que eu gostaria de ter sabido antes e que eu tenho certeza que teriam facilitado muito a minha vida durante a graduação. Então, a primeira coisa é que vocês precisam saber que seu tempo é precioso. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você vai ter uma grade curricular super carregada e não vai dar para vocês fazerem tudo da forma como vocês querem que seja feito. Então, isso era uma coisa que me frustrou muito durante esses 3 anos de graduação, porque tinha disciplinas que eu adorava e que eu queria rever a aula, eu queria procurar mais informações nos livros que os professores passavam, eu queria ler artigos sobre o assunto e simplesmente não dava tempo de fazer nenhuma dessas coisas. Então vocês precisam se organizar, se planejar muito bem e saber exatamente onde vocês vão gastar sua energia, porque o tempo de vocês é completamente limitado pela quantidade de coisas que você tem que fazer durante a graduação. E por isso que é muito importante que durante as aulas você preste extremamente atenção naquele professor. Às vezes você vai ver que tem professores que têm uma didática terrível e nessas aulas, né, quando você sabe que são aulas, né, meio que jogadas no lixo, vocês vão perceber que tem muito isso na faculdade. Tem aulas que simplesmente dá vontade de faltar, porque você sabe que você estaria fazendo coisas muito mais produtivas no lugar. Nessas aulas que você vai adiantar tudo que você tem para fazer e naquelas aulas realmente mais importantes você vai realmente prestar atenção. E é muito importante que você revise o conteúdo daquele dia no mesmo dia. Porque assim a gente tem, né, aquela curva de esquecimento, então depois de 24 horas você já não lembra muito bem do assunto, e depois um mês que você teve aquela aula você não vai lembrar mais nada para estudar para a prova, você vai ficar desesperado. Então assim que você teve a aula, vai revisar. E eu gostava muito de revisar a aula por completo e isso acabou pegando muito tempo da minha graduação, tempo que eu poderia ter usado para outras coisas. Então, se organizem, sejam muito produtivos. Hoje a gente tem várias ferramentas que permitem que você faça as coisas um pouco mais rápidas, né? Então, o meu conselho atualmente seria de que, via aula, eu vou fazer um resumo super rápido com tudo que eu lembro da aula. Então, no caso, né, eu faço biologia. Eu vi ecologia de comunidades. Então, o que é a diferença de nicho ecológico, o que é um nicho ecológico, né, o que é um nicho fundamental e um nicho realizado. Eu lembro disso, coloco ali em palavras rápidas. E depois de fazer esse breve resumo, eu vejo com o material disponibilizado da aula, né, então geralmente slides, as anotações de caderno, o que está faltando. E é exatamente nessas coisas que estão faltando que eu vou dar a devida atenção. E uma coisa que eu usei muito no último semestre, principalmente da graduação, foi a ferramenta do Google, né, o Notebook LM. Então você basicamente sobe lá os PDFs e ele monta vários flashcards e questões objetivas. Então isso facilita muito na hora da revisão. E você vai ver que estudando de pouquinho em pouquinho dessa forma, a hora que estiver chegando perto das provas, vocês vão ver que na faculdade o conteúdo é muito denso. Então são tipo 7, 8 conjuntos de slides e cada uma dessas aulas tem tipo 50, 60 slides, às vezes até mais. Então é realmente um conteúdo muito mais denso. E estudando de pouquinho em pouquinho, você vai perceber que você já vai chegar, né, ali nas vésperas da prova com uma facilidade muito maior de lembrar desse conteúdo. Isso era uma coisa que eu via muito com meus amigos. Muita gente ia literalmente virada de noite para fazer prova. Então, a prova era de manhã, eles faltavam no dia anterior, dormia de dia, ia a noite inteira estudando até de madrugada para ir fazer a prova. Quando a prova era de tarde, eles estudavam à noite, faltavam na aula da manhã para estudar.
E isso, a longo prazo, não vale a pena, porque você só vai ficar mais cansado, você vai fazer aquela prova cansado, você vai reter um total zero informações. A gente tem que lembrar, né, que a faculdade tá lá pra gente se formar em algo. Então, tudo bem, não são todas as matérias que vão ser totalmente relevantes, né, no mercado, da área que você quer seguir, mas é importante que você saiba pelo menos o básico de tudo. Segunda coisa, então, que eu gostaria de saber, e que foi uma coisa que eu realmente fiz, que é ter um sono regulado. Você precisa estar descansado para ir para as aulas. É durante o nosso sono, principalmente o nosso sono profundo, que o que a gente viu durante o dia vai se consolidar. Então, se você vai dormir 2, 3 horas por dia, que é muito comum no ambiente universitário, você não vai consolidar e você vai literalmente pegar todas aquelas aulas que você viu e jogar no lixo. Então, ter um sono regulado, ter uma alimentação regulada, são coisas muito importantes durante a faculdade. O terceiro ponto que eu queria ressaltar para vocês é projetos de extensão e estágio. Então, geralmente, o primeiro semestre ou primeiro ano é o tempo mais tranquilo e que eu recomendo fortemente que vocês façam parte de todos os projetos que vocês gostem e se identifiquem, porque isso literalmente vai melhorar as suas questões de soft skills, né? Então, trabalho em equipe, aprender comunicação, aprender habilidades que você não vê durante a graduação. Isso daí melhora network, então participar de eventos, às vezes nem tanto na comissão, né, na organização, mas participar dos eventos em si. Você vai ver, às vezes, algum pesquisador que você gosta muito, uma área que você não conhece, mas que você gostaria de se aprofundar. Então é extremamente importante que você faça parte, né, desses projetos acadêmicos, mas fora da sua grade curricular. E estágios também, desde o começo, quanto mais estágios você puder fazer, melhor. Eu não sei como funciona, né, exatamente o estágio com outros cursos, mas pelo menos na biologia a gente tem o estágio observacional. Essa é uma modalidade de estágio que é super curta, são 30 horas, então dependendo da sua grade curricular, coisa de 1 ou 2 meses, você vai conseguir ter feito esse estágio. E ele é muito importante para que você tenha conhecimento de várias áreas, de vários professores. Isso também te dá uma base para escolher o seu orientador depois para o TCC, porque o mais importante não é tanto a área que você vai, mas o orientador. Então, se você pegar um orientador ruim, a sua experiência vai ser muito ruim. Se você pegar um orientador bom, você vai ver que as coisas vão fluir muito melhor e você vai ficar mais estressado ali na parte final da sua graduação. Então, ter realmente esse conhecimento dos vários laboratórios, das várias áreas com estágios curtos é o que eu recomendaria e é o que eu faria se eu tivesse entrado agora na faculdade. A quarta dica, então, que eu daria seria ver bem o seu ambiente, né? Então, ver os amigos que você tem. Querendo ou não, amigos influenciam muito e eles que são... E ali os seus amigos que eles vão te socorrer. Então, se você precisar, é com amigos, tanto os seus amigos da sua sala quanto veteranos, você vai ficar sabendo das provas antigas. Então, esse professor é muito carrasco, a prova dele é super difícil, então eu já sei que para essa prova eu vou ter que demandar maior tempo. Aquele professor, não olhe torto para ele, porque ele nunca gosta de sala nenhuma, então sejam amigos dele. A gente vai lá, é mais educado, um pouquinho mais puxa-saco, tem professor que gosta disso. Se você tiver perdido alguma aula ou vai aparecer alguma palestra, é com o seu grupo de amigos que você vai acabar ficando sabendo dessas coisas. E exatamente por conta disso que é importante você ter um grupo de amigos alinhados com as suas expectativas da faculdade. Então, se você entrou na faculdade, você quer ir em todas as festas, você não tá nem aí, ter graduação de fato, e isso é muito comum. Então, muitos alunos entram porque eles só querem o diploma, eles só querem se formar. Então, eles vão passar na média, eles não vão fazer parte de projetos, eles não vão fazer parte de eventos. Se você é uma pessoa que realmente só quer passar, já tem um diploma ali no final, um certificado, então tudo bem. Mas se você é uma pessoa mais centrada, você quer aproveitar o que a graduação te dá, é importante que você faça amizades com pessoas que tenham o mesmo pensamento alinhado com o seu. Então, a quinta dica que eu queria dar para vocês é realmente, em
relação a provas. Tem professores que são uns amores e as provas deles são o cão, são provas muito difíceis. Tem professores que são super carrasco, mas as provas são fáceis. Então, entra mais ou menos, né, na mesma história dos amigos que você vai ter. Então, sempre procure pelas provas antigas, ou pelo menos saber mais ou menos com os veteranos do jeito que aquele professor cobra a prova. Eu já tive muitos professores que falaram, ah não, a prova vai ser fácil, e aí você ia ver e a prova pedia coisas extremamente específicas das aulas, coisas que você não teria estudado se não te avisassem que iria cair. Enquanto tive professores que falavam que a prova ia ser super difícil e foi tranquilo. Então, procurar provas antigas, às vezes, na maioria das vezes, as questões não são iguais, mas elas são muito parecidas e você consegue ter uma ideia mais ou menos do jeito que o professor cobra. Então, eu lembro muito bem das provas de fisiologia vegetal que eu tive. Todo mundo fala que era a pior, assim, uma das piores disciplinas da graduação, por conta da prova em si. A disciplina em si já era meio complicada, mas as provas, elas cobravam muito o que os professores diziam. Não eram todas as questões de múltipla escolha, mas eles pediam coisas muito específicas. E se a gente não tivesse as provas antigas, mesmo com perguntas diferentes, dificilmente a gente conseguiria estudar da melhor forma possível para conseguir responder aquela prova. E não ouçam, né, veteranos falando, ah, a prova não é importante, essa matéria não é tão importante assim, dá para passar com 5. Esquece isso. Se você quer uma bolsa de estudos, vai ser muito importante para você, tanto por currículo quanto por você estar realmente ganhando esse dinheiro. Elas cobram muito sua nota. Então, pelo menos manter ali uma média de 8 e evitar ao máximo pegar DP. Então, você tá vendo, aquela disciplina vai ser difícil, esse semestre tá puxado. O melhor é você trancar e fazer posteriormente essa disciplina, porque realmente ter notas boas vai fazer com que um orientador de escolha, vai fazer com que você consiga uma bolsa de estudos. Então, realmente pensem mais ou menos nisso quando vocês forem estudar para as provas. Como eu falei lá no começo do vídeo, escolham onde vocês vão gastar o seu tempo. Então, realmente tem disciplinas que você sabe que tá ali meio que só por peso, né? Só pra estar ali, de fato. São disciplinas, nem que eu digo menos importantes, mas que é muito menos provável que você vai seguir nessa área. Então, preste mais atenção nas outras disciplinas e essa você fique um pouco mais tranquilo. E realmente, estude, mas não estude apenas para caçar, estude tentando tirar uma nota boa. Então, esse é o vídeo. São algumas das coisas que eu gostaria de saber quando comecei a graduação. São coisas que poucas pessoas falam, né? Às vezes a gente fica meio, eu vou entrar na faculdade, eu vou estudar muito, vou participar de tudo, e a gente sabe que não dá tempo de fazer essas coisas. Então, realmente a organização e o planejamento são o ponto forte daqueles alunos que se saem bem. E lembrando, né, que a graduação, ela antecede o mercado de trabalho, então o que você está vendo ali não é pouca coisa, você realmente vai utilizar algumas daquelas coisas, dependendo da área que você vai seguir. Então, se esforce, não seja um profissional qualquer, mas também não entre em burnout. É muito importante você conseguir conciliar, né, os estudos e o lazer. Então, são algumas diquinhas aí que eu gostaria de saber e que eu estou passando para vocês como alguém que praticamente já finalizou a graduação. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Escrevam também aqui nos comentários para a gente poder discutir mais. Deem as suas dicas também. Eu sei que muita gente que acaba nesses vídeos já fez uma parte da graduação. Então, deem suas dicas, vamos conversando. Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.